É muito bom tê-los aqui, mais perto, nos 10 dias de oração. E claro, sempre buscando a Deus, sempre abrindo o coração à presença dEle, acreditando que Ele fala a nossa vida. Mais uma vez eu quero cumprimentar vocês que estão aqui presentes e você também que está em casa ou na igreja, nos acompanhando nesses 10 dias, com ênfase na busca da pessoa do Espírito Santo e também, claro, conhecendo melhor a obra do Espírito Santo. O primeiro texto dessa manhã está em João, capítulo número 14, e o versículo é o versículo de número 16 e também o versículo 17. Vamos então para a leitura, João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Veja o que o texto diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Bem, nós queremos hoje apresentar um tema, e esse tema é voltado para a pessoa e a obra do Espírito Santo, especialmente a pessoa do Espírito Santo. Há muitas pessoas que vivem hoje dentro das redes sociais, e as redes sociais se tornaram um mundo enorme. E esse mundo trafega várias pessoas, e muitas pessoas se destacam, aparecem. E dentro dessas pessoas que nós podemos dizer que são chamadas de influencer, são essas pessoas. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, esses números eu quero dizer para você que eles não estão atualizados porque eles mudam com muita frequência. Nós vamos encontrar Cristiano Ronaldo com aproximadamente 517 milhões de seguidores, Justin Bieber com 455 milhões, Ariana Grande com 429 milhões, Selena Gomez com mais de 425 milhões, quando você coloca Twitter, Facebook, Instagram e outros mais. As pessoas que influenciam com suas marcas ou com o seu estilo de vida são chamados de influencers. Agora, o destaque para pessoas que eram capazes de influenciar pessoas ou são capazes de influenciar pessoas não começou agora com as redes sociais. É interessante, por exemplo, quando nós olhamos para a revista Time, que há muitos anos sempre destaca as pessoas mais influentes do mundo. Quando nós olhamos para esse quadro de pessoas mais influentes do mundo, nós podemos ver artistas, políticos, cientistas, nós podemos encontrar pessoas que se destacam no mundo dos esportes, pessoas que se destacam com alguma contribuição significativa dentro do mundo empresarial e outras descobertas científicas que também levam essas pessoas a serem reconhecidas. Bem, as pessoas se destacam, e essas pessoas que se destacam, a gente chama de pessoas que influenciam o mundo, ou influenciam a moda, ou influenciam a maneira de pensar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A pessoa que mais influencia no mundo é a pessoa do Espírito Santo. Se eu posso dizer o seguinte, quem é que alcança todos os continentes, muito mais do que qualquer influência desse mundo? Quem? O Espírito Santo. Ele não usa mídias, mas ele trabalha no coração das pessoas. Ele consegue provocar impressões profundas no coração das pessoas, levando a essas pessoas a pensarem em suas mais profundas necessidades e reconhecer que ele pode trabalhar nessas necessidades também. Quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, ou melhor, as referências da Bíblia sobre o Espírito Santo, nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, há 123 referências à pessoa do Espírito Santo, e são referências diretas. Obviamente, quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos encontrar 379 referências sobre a pessoa do Espírito Santo, e muitas vezes essas referências apontam para aquilo que ele é. Aqui em João, no capítulo número 14, nós encontramos Jesus dizendo: eu vou rogar, eu vou pedir, e o Pai vai enviar o Espírito Santo. E Jesus diz, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma coisa que nós precisamos entender. O Espírito Santo não é energia. O Espírito Santo, ele é apresentado como vento, mas ele não é vento. O
O Espírito Santo é apresentado como poder, mas não é poder, é muito mais do que isso. E quando nós olhamos para essa realidade do Espírito Santo, nós devemos estar convencidos de uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa. Essa pessoa, ela tem características. Para ser conhecido como pessoa, precisa ter intelecto, precisa ter vontade, precisa ter emoções. E dentro das Escrituras nós encontramos que o Espírito Santo tem intelecto, tem vontade e também tem emoções. Mas antes de entrar nesses textos, entender os textos e aplicar os textos, é importante nós olharmos aqui para algumas autoridades, algumas pessoas que falaram sobre o Espírito Santo. Por exemplo, nós encontramos aqui Léon Fromm. Léon Fromm escreveu o livro A Vinda do Consolador. Ele foi um dos grandes historiadores e teólogos da Igreja Adventista, e veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: se ele é uma pessoa divina e o consideramos como uma influência impessoal, então estamos roubando dessa pessoa divina a deferência, honra e amor que lhes são devidos. Quando nós não atribuímos ao Espírito Santo aquilo que ele é, nós estamos rebaixando a pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos reconhecendo aquilo que o Espírito Santo é e aquilo que o Espírito Santo faz. Mas um pensamento agora de Billy Graham. Ele disse algo bem interessante. Ele falou o seguinte: na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Por último, nós encontramos Morris Vender, que escreveu o livro Meu Amigo Espírito Santo. Ele diz o seguinte: as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é um ser individual. Ele é a terceira pessoa da divindade. Alguém separado que é tão plenamente Deus como o Pai e o Filho. Bem, se eu reconheço que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, como o Pai é distinto, como o Filho é distinto, mas que os três fazem parte da divindade, eu preciso reconhecer que essa pessoa, ela tem uma obra especial a realizar em todos os habitantes desse planeta. Ele trabalha constantemente, 24 horas, alcançando cada vida, visitando cada lar, cada coração, não importa a nacionalidade, não importa as origens, não importa o continente. Essa pessoa, ela, como eu disse, não é força, não é energia. Ela caminha, ela fala, ela escolhe, ela decide. E quando nós olhamos para essa obra tremenda, extraordinária do Espírito Santo, é necessário conhecer, saber como é que ele age, como é que ele trabalha e qual é o objetivo dele aqui nessa terra. Algumas coisas me chamam a atenção quando nós vamos para as Escrituras, mas antes permita aqui apresentar um pensamento do livro Nisto Cremos, que diz o seguinte sobre a personalidade do Espírito. O Espírito Santo desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho, inspirou os escritores das Escrituras. Espera aí, onde é que o Espírito Santo estava? Na Bíblia, em Gênesis capítulo número 1, diz que ele estava presente ali, como uma espécie de ave que estava olhando tudo aquilo que estava disforme e vazio. Logo em Gênesis capítulo número 1. Nós vamos encontrar que o Espírito Santo está presente na encarnação de Jesus Cristo. Lucas claramente diz que aquilo que foi gerado é do Altíssimo, e é o Espírito Santo que está agindo em Maria. Logo depois, quando se fala da redenção, Jesus Cristo disse: o Espírito Santo virá e ele me glorificará e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz uma obra extraordinária. E como é que ele trabalha? Eu quero aqui apresentar pelo menos 3 coisas que o Espírito Santo faz. Em primeiro lugar, vamos para esse texto. O texto que fala de Atos, capítulo 10, versículo número 19. Antes é importante lembrar o seguinte: como eu disse antes, qual é a obra do Espírito Santo? É uma obra cristocêntrica. Aonde o Espírito Santo estiver, as impressões que serão colocadas no coração sempre irão apontar para Jesus Cristo. Todas as vezes que você deseja a Cristo em sua vida, pode ter certeza que isso é resultado da obra do Espírito Santo. Todas as vezes que você deseja confessar os seus pecados e pedir forças para continuar, isso é obra do Espírito Santo. Todas as vezes que você deseja reescrever a sua história e dizer para Deus: Deus, eu quero um novo começo, isso é obra do Espírito Santo. Todas as vezes que você consegue se desenvolver nessa caminhada da vida, nas mudanças do seu próprio caráter, isso é obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele tem uma especialidade. A imagem e semelhança de Deus que foi perdida no Éden, ela foi recuperada na cruz do Calvário, mas ela é consumada com a obra do Espírito Santo em nosso coração. Tudo aquilo que o pecado foi capaz de deformar em nossa vida, o Espírito Santo é a pessoa que, habitando em nós, é capaz de nos reconstruir a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso que sua obra é contínua. Mas não é somente contínua, a sua obra também é poderosa. E o resultado, o produto final daquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida, é fazer com que nós tenhamos um caráter mais parecido com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Agora, como é que o Espírito Santo trabalha? Atos, capítulo 10, versículo 19, conta a experiência de Cornélio, um homem que era piedoso, um homem que não era judeu, um homem que teve impressões poderosas em sua vida, uma experiência religiosa muito, muito profunda. Deus trabalhou no coração de Cornélio e Deus estava trabalhando no coração preconceituoso, armado de Pedro. E é interessante que Pedro então tem aquela visão do lençol com os animais limpos e imundos, e ele escuta que ele deveria comer aquilo, e ele diz, não como nada impuro. Aquilo ali estava se referindo, não que o ser humano deveria comer qualquer coisa, mas estava se referindo à pregação do Evangelho a um povo que não era judeu. É interessante que o coração de Pedro era tão duro, tão preconceituoso e tão exclusivista, que o lençol teve que descer 3 vezes. Talvez uma seria suficiente, né? Mas além disso, Deus manda 2 pessoas para falar com Pedro. Foi enviada por Cornélio, mas a impressão foi de Deus. E essas pessoas chegam, e então, depois da visão, Pedro escuta isso aqui. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Quando Pedro olhou para isso, ou melhor, escutou essa voz, ele fez uma conexão entre a visão e as pessoas que estavam sendo enviadas. E ele sabia de uma coisa, que aquilo que estava acontecendo naquele momento era resultado da ação de Deus, de forma específica do Espírito Santo. Amigos queridos, o Espírito Santo fala, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo pronuncia palavras que chegam e alcançam o nosso coração. O Espírito Santo não está mudo, não está calado. O Espírito Santo está falando com todos nós todos os dias. Só que existe uma coisa, o Espírito Santo não fala para que a gente feche as Escrituras. O Espírito Santo não fala para que você entenda e chegue a uma conclusão primária de dizer, eu não preciso mais desse livro, eu não preciso mais das Escrituras, agora o que o Espírito Santo me disse é suficiente. Não! Por quê? Porque quando você vai para as Escrituras, você vai perceber uma coisa. Quando o Espírito Santo nos fala, ele nos leva a Cristo, mas também nos leva à palavra de Deus. Por quê? Porque as impressões do Espírito não é para substituir as Escrituras. As impressões do Espírito é para nos conduzir às Escrituras, para que nós creamos na palavra de Deus, no que está escrito. Então eu não posso tornar a minha experiência religiosa tão sentimental, tão mística, embora exista um espaço em que o Espírito Santo fale para a gente de maneira pessoal, mas nunca substitui o assim diz o Senhor. Quando o Espírito Santo nos fala, ele sempre vai nos conduzir à verdade, e a verdade é a santa palavra de Deus. Quando nós cremos nisso, isso não quer dizer que em alguns momentos Deus não esteja falando também ao seu coração e à sua vida. Vou dar um exemplo. Por muitos anos, eu orei pelo meu pai e orei também pela minha mãe, por muitos anos. E o meu sonho era ver um dia o meu pai entregando o coração a Jesus Cristo. E eu, muitas vezes, como teologando, ia passar as férias em casa, e quando ia passar as férias em casa, eu convidava o meu pai e a minha mãe para fazer o pôr do sol, ele não ia comigo, nem minha mãe. Eu acordava cedo, passava o Está Escrito na Band, logo cedo,
chamava meu pai e minha mãe também não iria. E assim foi minha jornada. Mas um dia eu descobri que meu pai gostava muito de um senhor que tinha um programa aos domingos. E esse senhor fazia um programa aos domingos, assim, muito conhecido no Brasil todo, Silvio Santos. E tinha um assistente que era Orlando Macrini. E eu escutei o testemunho do Orlando Macrini e eu fiz uma conexão, porque meu pai gostava muito dos dias de domingo, né? Então eu resolvi comprar os cassetes do Orlando Macrini. E o Orlando Macrini tem um cassete ali que é de 1 hora, 2 horas. E comecei a colocar e convidei meu pai. Aí meu pai foi. Meu pai aceitou. E ele achou impressionante o Orlando Macrini, ficou muito feliz com isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que um dia eu estava em casa e eu coloquei um CD do Fernando Iglesias. E nesse CD tinha uma música que dizia o seguinte: quero ver você livre, livre outra vez. Só que eu coloquei aquele CD, sabe, uma vez, 2 vezes, depois eu acho que eu estava colocando mais ou menos umas 144 mil vezes, sabe? Em um dado momento, meu pai teve um estalo. Ele parou e disse: meu filho, interessante, né? Deus quer ver a gente livre. É isso mesmo, pai. Isso é interessante. Põe de novo. Eu coloquei de novo. O tempo passou, meu pai passou a ir para a igreja, passou a estudar a Bíblia, e graças a Deus, há 25 anos, meu pai entregou o coração a Jesus Cristo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala. E quando ele fala, se nós não resistirmos, nós vamos ter uma entrega genuína e uma vida transformada. Quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, nós vamos perceber algo mais. O Espírito Santo escolhe. O texto de Atos, no capítulo número 13, versículo número 2 e 3, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, mais uma vez o Espírito Santo falando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os expediram. O que é que o Espírito Santo faz? Ele decide, ele escolhe. Ele tem vontade. O Espírito Santo, ele tem preferências. O Espírito Santo toma decisões. É claro que nós também temos habilidade para decidir, mas existem coisas em sua vida que você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe. Eu sei que hoje, pela manhã, eu estou falando para muitos líderes. Eu sei que você tem sonhos, que você tem planos, que você tem vontade, que você tem desejos. Mas aprenda a colocar tudo isso naquele que pode ajudar você a tomar as melhores decisões da sua vida. E essa pessoa é o Espírito Santo. Ele tomou decisões para uma igreja que estava nascendo. E ele escolhe de maneira específica. O texto diz claramente: separa Barnabé, separa Paulo. E diz: para a obra que eu tenho para eles. Você já imaginou que Deus tem uma obra para você? Eu não sei quais são os seus planos que você tem aí, se você é jovem, se você faz parte dessa geração agora, nova geração. Se você tem sonhos e planos, aprenda a pegar seus sonhos e colocar nas mãos daquele que ajuda você a tomar as melhores decisões da sua vida. Você é líder da igreja? Não pense somente nos seus planos, nos seus sonhos para a sua igreja. Aprenda, dentro de uma comissão, com um grupo de pessoas, a tomar decisões ao lado do Espírito Santo. Quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, nós sempre iremos fazer escolhas melhores. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Então diga: eu creio, pastor, eu creio. Quando eu tomo a minha vontade e coloco a minha vontade nas mãos de Deus, eu aprendo a tomar decisões melhores. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, além dele falar, além de escolher, nós vamos também ver algo bem interessante, que quando ele escolhe Paulo e Barnabé, ele diz o seguinte: eles vão fazer a obra que eu tenho para eles. Você acha que a sua existência é um vácuo? Sem propósito? Sem rumo? Sem direção? Não. Você não está aqui como resultado de um Big Bang, de uma explosão. Você está aqui como resultado de um planejamento divino, de um propósito divino. Deus não tem obra só para pastor. Deus tem obra para todos aqueles que genuinamente se entregam a Ele. Deus tem planos em sua vida.
Quando eu fui batizado nessa igreja, 2 meses depois, fui batizado em outubro, em dezembro eu estava no ENA. E eu estava longe de casa, com muita saudade dos meus pais e dos meus amigos. Eu era vaqueiro, leiteiro, acordava 3h30 da manhã, nunca fiz isso na minha vida. E ainda mais trabalhava no curral aos domingos. Eu estava com saudade, estava cansado, não estava bem. E um dia uma pessoa se aproximou de mim, eu estava lá, limpando o curral às 7h30 da manhã, e uma senhora que era amiga da minha família, estava caminhando próximo do curral. E quando estava caminhando próximo do curral, ela me viu sozinho ali, com a pá, colocando algumas coisas dentro do carrinho de mão. Estava muito mal. E ela chegou para mim e disse: Lucas, você está bem? Quando a gente está mal, a gente diz que está o quê? A gente diz que está bem, né? Eu disse: eu estou bem. O nome dela é irmã Conceição. Estou bem, Conceição. Ela olhou para mim mais de perto e disse: Lucas, você está bem? Eu disse: estou não, irmã. Estou mal. Quero voltar para casa, estou com saudade da família, dos amigos. E ela me disse algo que calou forte no meu coração. Ela disse o seguinte: você foi batizado há 2 meses. Eu sei que não é fácil para você, mas você não está aqui por acaso. Só quero dizer uma coisa para você, uma frase apenas que eu quero que você guarde com você. Eu perguntei: o que é que você tem a dizer para mim? Deus tem um plano para a sua vida. Que Ele te abençoe hoje. Um abraço. Eu conversei com essa senhora agora, há 2 semanas atrás. E ela lembrou disso, há 30 anos atrás aproximadamente. Há quase 30 anos atrás. Ela me lembrou: você lembra daquela conversa que a gente teve no curral? Eu disse: lembro. Quero dizer uma coisa para você. Deus tem sonhos para a sua vida. Não pense que você não tem propósito, não tem sentido, não tem direção. Deus tem sonhos com sua vida. Deus tem sonhos para você. Por favor, nunca pense que a sua vida é sem sentido, é um fracasso. Que na vida é só comer, dormir, trabalhar e depois um dia morrer sem ter sonhos e perspectivas. Não é assim. Deus tem sonhos maravilhosos para a sua vida. Você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A sua família pode abençoar outras pessoas. O seu casamento pode abençoar outros casamentos. Você não é inútil. Você não é uma pessoa sem sentido, sem propósito. Você é um filho de Deus, escolhido para viver os sonhos que Ele tem para você. Quando nós olhamos para essa realidade, algumas coisas me chamam a atenção, que o Espírito Santo também sente. O texto da Bíblia diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele habita em nós? Espera aí, o que é que significa isso? Por que o Espírito Santo tem ciúme? Simples. Antes de Cristo você tinha uma vida. Antes de Cristo você tinha suas escolhas, onde o centro estava você, não estava Deus. Antes de Cristo, tudo era da sua maneira, do seu jeito, como você desejava. Mas Cristo entrou e transformou tudo. Só que a vida sem Cristo é uma vida autodestrutiva. Mas a vida em Cristo é uma vida cheia de sentido e de propósito. Então, quando você se entrega a Cristo, foi batizado, Deus, os anjos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo não quer que você volte. Você vivia bebendo nas noitadas da vida, o Espírito Santo não quer que você volte. Você vivia em adultério, vivendo com outras mulheres, outros homens, o Espírito Santo não quer que você volte. Era escravo da pornografia, era o prazer imediato, instantâneo que você buscava através de desejos eróticos. O Espírito Santo diz: parou, não volte. Era uma vida corrupta, interesseira, que fazia manobras econômicas para ganhar mais dinheiro. O Espírito Santo diz: não volte. Era aquele temperamento descontrolado, de pavio curto, que todo o tempo explodia. O Espírito Santo diz: não volte. Então, quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida, Ele não quer que ninguém nos leve de volta do lugar de onde Ele nos tomou. Por isso que o Espírito Santo, ele tem ciúmes
quando as investidas de Satanás vêm em cima da gente, dizendo, volte para aquele outro caminho, você pode ter os seus amigos de volta, você pode ter as experiências que você teve de volta. O Espírito Santo tem ciúme, sabe para quê? Para nos proteger, não para nos controlar. Sabe por quê? Porque a obra que Ele começou em nossa vida, Ele quer concluir, Ele não quer abandonar você, porque Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem carinho, Ele tem proteção por você, Ele não quer que nada ameace você, por isso Ele tem ciúme de você. Todos nós que um dia nos entregamos a Jesus Cristo, nós somos cuidados pelo ciúme do Espírito Santo. Além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é onipresente, Ele está aqui, está aí também, e Ele também é eterno. Ellen G. White diz, precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Eu estou aqui agora na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. De acordo com esse texto, Ele está aqui agora, presente entre nós. Onde você está? No sul do país? Ele está aí presente ao seu lado agora. Você está no norte? Você está no sudeste? Você está no centro-oeste? Você está no nordeste? Não importa, você está fora desse país, onde você estiver, e o seu coração estiver aberto, ali o Espírito Santo se faz presente. Eu quero concluir com esse pensamento de Stott, que ele diz o seguinte, todos nós, nestes dias em que o Espírito Santo parece estar ativo, precisamos ser, o que diz aqui? Consegue ler comigo? Precisamos ser sensíveis ao que Ele pode estar dizendo e fazendo entre nós. Espera aí. Um grande teólogo, John Stott, que já descansou há alguns anos, ele diz o seguinte, a gente precisa ser sensível, a gente precisa ouvir o que Ele está dizendo. Nesse mundo hoje de tantas distrações, o que não falta é streaming, o que não falta hoje é tela. O que não falta hoje é você estar o tempo todo conectado. Olha só, nós temos hoje uma frase ou uma palavra que é repetida diariamente. Você tem que estar conectado. Ainda há pouco a Apple lançou uma espécie de óculos virtual que as pessoas pareciam zumbis na rua. Porque parece que tudo, o tempo todo, tem que roubar a sua atenção. Às vezes você vai para a igreja, é crianças com tela. Você vai para um restaurante, crianças com tela. Você vai jantar, tem que ter tela. Você vai estar com um amigo, tem que ter tela. E a gente é roubado dos privilégios que nós temos e depois reclamamos da nossa vida espiritual. Depois reclamamos, porque o pregador deveria assim, porque eu precisaria de uma experiência mais profunda com Deus. Se a gente está vivendo na era de tanta distração, como é que você pode ter profundidade com Deus? Para um pouco, tá? Reflete um pouco. E dá uma pausa em algumas coisas da sua vida para que você consiga ouvir a voz nítida e clara do Espírito Santo falando ao seu coração. Não é Ele, escuta uma coisa, não é o Espírito Santo que não fala, somos nós que estamos distraídos. Não é o Espírito Santo que está deixando de trabalhar e agir no seu casamento. É que muitas vezes a gente está distraído. Não é que o Espírito Santo não esteja agindo na vida do seu filho, é que talvez ele esteja muito distraído. A gente precisa parar, gente. Porque se a gente parar e for um pouquinho sensível, a gente vai ouvir a voz dele. Você crê nisso? Vou dar aqui um exemplo. Há quase 1 ano e meio atrás, eu estava no interior do Pernambuco, passando férias na casa da minha sogra e indo para a igreja. Em um sábado eu fiz um batismo, final de 2022. E quando eu fiz o batismo, eu fiz apelos. E havia um casal que estava na minha esquerda. E esse casal que estava à minha esquerda, a esposa se levantou e veio à frente. Outras pessoas também vieram. E eu cumprimentei cada uma delas. Aquele rapaz, ele já tinha ido à igreja algumas vezes, no passado, alguns anos atrás, mas me chamou a atenção. No finalzinho, eu perguntei para o casal, vocês já estudaram a Bíblia?
E eles me disseram, não. Então, como evangelista, eu não perguntei se eles queriam estudar. Eu perguntei, a gente estuda na terça ou estuda na quinta-feira? E eles me disseram, na quinta-feira, pastor. Por Zoom, ok. E começamos o ano todo. Eu viajo muito. Eu me lembro que eu dei estudos bíblicos para esse casal de diferentes lugares aqui do Brasil, via Zoom. Eu senti que em alguns momentos não eram fáceis para eles, aqueles momentos de adaptação, de mudança de vida, alguns momentos sensíveis, mas eles perseveraram, eles continuaram. Sabe qual foi o resultado disso? Foi que nós passamos um ano inteiro estudando a Bíblia. E eles disseram, sim, pastor, nós vamos entregar o nosso coração a Jesus Cristo, nós vamos ser batizados. Você sabe por quê? Porque eles estavam sensíveis à voz do Espírito. Deus, Ele usa muito as pessoas para alcançar pessoas. E quando esse casal se decidiu, eu recebi pelo meu Instagram uma mensagem de um amigo da mesma igreja, da mesma cidade, que estava afastado há quase 12 anos. E ele disse para mim, pastor Lucas, eu vou voltar. Eu vou voltar. Quero dizer para vocês que um dos momentos mais marcantes desse ano de 2024 é o que você está vendo aqui na tela. O casal foi batizado e o nosso amigo Germano voltou aos braços de Jesus Cristo. Você sabe por quê? Você sabe por quê que essa imagem foi construída? Por duas coisas. Porque o Espírito trabalha. E porque se você for sensível, Ele vai fazer uma obra extraordinária em sua vida. Deus não melhora a vida de ninguém. Essa não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é muito maior do que melhorar, é transformar vidas. E Ele é especialista em fazer isso. Aonde você está agora? Quem é você? Como tem sido sua rotina? Como tem sido sua vida? O Espírito Santo está aí trabalhando com você agora. Está aí no seu coração, Paulo, provocando, fazendo com que você reflita. Vanessa, Renata, Antônia, você Maria, você Fernando, você Lucas, você João. Ele está trabalhando o tempo todo em sua vida. E se você não resistir, Ele vai fazer por você o que você tentou tantas vezes, e não conseguiu, mas Ele pode fazer isso em você. Você crê nisso? Você que está no YouTube, você que está nos assistindo em casa ou na igreja, levante sua mão e diga, pastor, eu creio. Eu creio que o Espírito Santo fala. Eu quero ser sensível. Eu quero me entregar. Eu quero que a obra que Ele fez dos outros, faça em mim também. Amém. Que Deus te abençoe.